santo para sempre, imutável. Aleluia. Você é livre para glorificar Ele. Você pode ir em direção ao Papai. Ele está aqui te abraçando, te conduzindo. Oh, muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos, e os tronos, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E os filhos, a sua criação perfeita, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Teu nome mais alto, teu nome maior, teu nome, e os tronos e domínios, governos, poderes, teu nome é sobre todos. O teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos, poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E a geração eleita canta, e o teu povo
Aleluia, nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor. Dê um brado de júbilo a Ele. Aleluia, glória a Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Santo dos santos, digno de todo louvor e de toda honra, toda glória. A tua igreja, Senhor, está aqui com os seus joelhos, Senhor, dobrado, curvada diante da tua presença, diante da tua presença. Tu és digno, Senhor, de ser adorado. Dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno. Só Ele é digno de toda adoração. É digno de nós nos curvarmos diante dEle e dizer para Ele: Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és adorado nesse lugar, Pai. Senhor, toca agora nos nossos corações. Toca na nossa mente agora. Abre os nossos olhos espirituais. Quebra as correntes agora. Vai destravando agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que está aprisionado. Tudo que está aprisionado, o Senhor venha quebrando as correntes agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja liberado agora, na autoridade do nome de Jesus. Seja liberado agora, Senhor, em nome de Jesus. Aquilo que está as bênçãos, Senhor, os dons que estão travados, seja liberado agora, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Documentos que estão travados, seja agora liberado pelo poder do nome de Jesus. Eu ordeno agora, tranca a rua, tira a mão agora e libera na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O Senhor está nesse lugar, porque você é a casa e habitação do Espírito Santo. E aonde está a casa dele, ele está. Você é a casa e habitação, e ele está nesse lugar. Amém? Você pode assentar. E uma vez eu perguntei para Deus assim: Senhor, por que a gente tem que bater palmas? Por que tantas palmas? E o Senhor me falou assim, isso foi uma resposta para mim, tá, gente? As palmas são como flores que se joga para um rei passar. As palmas são como flores preparando um caminho. Isso é, as palmas, um símbolo de adoração. Então adore ao Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei de que forma você entrou nesse lugar, com que sentimento, com que pensamento, mas a cada palma você está dando, você está adorando ao Senhor e dizendo que Ele é digno da sua movimentação. Amém? Amém. Boa noite. Todo mundo já me conhece, né? Eu sou a pastora Bá. Tem alguém aqui que não conhece? Bá é um nome carinhoso, como toda a igreja me conhece. Mas meu nome é Sebastiana. Não gosto muito que chame Sebastiana, né? Eu prefiro, como dizia a pastora Anice, o nome da intimidade. Que ela falava para mim: a senhora tem muito íntimo, porque todo mundo lhe conhece por esse nome. Mas vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias. O livro de Neemias, ou o celular, ou a Bíblia. Eu sei que os meninos vão projetar aqui, mas você pode abrir sua Bíblia para a gente aprender a manusear a Bíblia, né? E a gente vai ver um pouquinho só eu estou estudando o livro de Neemias com as meninas da intercessão. E cada dia que eu leio esse livro, Deus fala muito comigo.
E eu sou muito ministrada, e eu estava estudando novamente, meditando na palavra, e Deus começou a ministrar muito no meu coração, e eu queria compartilhar com cada um dos meus irmãos aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E o tema dessa palavra é o que fazer com a notícia que recebemos. O que fazer com a notícia que recebemos? Bora descobrir com Neemias o que a gente vai fazer quando recebemos uma notícia? Neemias 1 diz assim: a palavra de Neemias, filho de Alcalias, no mês de Quiliseu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Susa, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra a ti, e não guardamos os mandamentos, e nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalhareis entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido, haja hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. Amém? A gente vai falar um pouco da vida de Neemias. O livro de Neemias, ele é um livro que ele nos ensina muito. Neemias, se você quiser aprender sobre liderança, como liderar, leia Neemias. Ele vai te ensinar a liderar a sua casa, a se posicionar. Você quiser aprender, é um livro que nos ensina muito sobre
liderança. Liderar a nossa vida, resistir diante das afrontas, diante das perseguições. Neemias nos ensina a liderar até a nossa alma mesmo, né? Diante das perseguições, diante das afrontas do inimigo, e nos ensina também a liderar a nossa casa, a nossa família, nossa célula. Neemias nos ensina. Ele tem um grande ensinamento, o livro de Neemias, sobre liderança. Amém? E o que significa o nome Neemias? Neemias significa confortado por Deus. O Neemias, ele era ele era copeiro do rei. Neemias tinha um emprego top das galáxias. Arriscado, mas porém era o melhor emprego, gente, da nação. Neemias tinha nas mãos o cuidado de cuidar, na mão dele. Foi entregue pelo próprio rei cuidar da vida do rei. Neemias, como copeiro do rei, ele tinha que provar, se alimentava muito bem, tá, Neemias? Porque toda a comida que vinha para o rei, vinho, quem era que provava primeiro? Neemias. Porque se tivesse, para o rei não podia chegar nada envenenado. Na época, se matava muitos reis e eles morriam, a maioria envenenados. Então se providenciou essa profissão, copeiro do rei. Então ele comia, antes de servir o rei, outro detalhe. O copeiro do rei, no caso Neemias, ele não poderia chegar diante do rei triste. E aí a gente entende, Neemias era um homem de Deus. E aí a gente diz assim, poxa, mas é difícil você se apresentar todos os dias, a hora que a pessoa te chamar, alegre, com o rosto, né, alegre. Era muito difícil. Ou seja, para nós a gente pensa, poxa, é muito difícil. Mas nós falamos que a alegria do Senhor é a nossa. Então, com a alegria do Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis, pela alegria do Senhor nos leva a nos apresentar diante das pessoas alegres. A circunstância não rouba a nossa alegria, não rouba a alegria do Senhor que está em cada um de nós. Tá? Então Neemias, ele era esse homem que servia ao rei, não poderia se apresentar triste, e Neemias tinha. Gente, imagina, Deus entregou nas nossas mãos, na minha mão e na sua mão, a partir do momento que você disse sim para Jesus, você passou a cuidar da vida de alguém. Pastora, mas eu não tenho discípulo. Você tem uma pessoa que você já pregou o evangelho e trouxe ela para Jesus. Essa pessoa, ela é responsabilidade sua. Você cuida da vida dela e você vai cuidar do que ela vai se alimentar, do que ela vai comer. E você tem que cuidar dela para que ela não coma nada envenenado. Não sirva veneno para ela. Então, nós temos essa missão de cuidar de cada uma das pessoas que Deus nos entregou nas nossas mãos e não deixar que elas morram envenenadas. E a comida que nós vamos provar é a que Jesus nos deu, é a palavra dele. Você prova a palavra de Deus e você sabe discernir. Quando o inimigo quer colocar veneno no meio, né? Você sabe discernir, isso aqui é mentira, isso aqui não é verdade. Então Neemias tinha essa responsabilidade, e essa responsabilidade Jesus passou para cada um de nós. Amém? E não nos apresentarmos diante do rei triste. Eu fiquei pensando nessa questão de não se apresentar diante do rei triste. Eu fiquei pensando, eu fui perguntar para Deus. E fiquei pensando, eu disse, gente, às vezes nós nos apresentamos diante de Deus muito emburrados.
Porque a gente chega aqui no culto, eu estou com um problema lá, eu já orei, Deus não resolveu. Então eu chego aqui, eu fico assim, ó. Não era esse louvor que eu queria ouvir. Não foi essa pregação que eu saí de casa para me ouvir. E aí eu me desconecto totalmente. Birra. Estamos amuados. Não é esse pregador que eu queria ouvir. Não saí de casa para ouvir ele. Birra. Sabe? E a gente acaba se apresentando diante do rei. Triste. Mas vamos para o texto aqui. E uma coisa que eu estava estudando nesse texto, eu estava vendo essa história de Neemias, que Jerusalém, ela ficou 142 anos em ruínas. 142 anos em ruínas. Provavelmente Neemias nasceu no cativeiro. Neemias não viveu em Jerusalém, nasceu no cativeiro. Ele tinha o que ele aprendeu com seus pais, com seus antepassados, a verdade, a palavra de Deus que ele aprendeu. Mas Neemias era muito apaixonado pela sua terra, pelo lugar onde os seus pais foram enterrados. Ele era muito apaixonado. Mas eu queria trazer para a nossa vida, imagina você uma situação que já faz muito tempo, muitos anos, que está em ruínas, na sua vida, na sua família. O que você faz com isso? Você abre mão? Você deixa para lá? Você não reconquista mais? Você empurra com a barriga? 142 anos. Eu acho que ninguém aqui está com um problema que dura 142 anos. Quem é que está com esse problema? Alguém tem um problema aqui que dura 80 anos? Oh, Jesus, e por que a gente desiste? Mas aqui, olha. Veio Ananinho, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei. Uma outra coisa que Neemias fazia. Neemias era um homem que fazia perguntas. Neemias, ele era um homem consolador. O que é um consolador? Uma pessoa que tem um coração aberto, uma pessoa que ouve, uma pessoa que se importa com os outros, uma pessoa que está pronto para ouvir, uma pessoa de confiança. Acho que essa pessoa está se enquadrando aí no ministério de intercessão, tá? Né? Uma pessoa de confiança, uma pessoa simples, uma pessoa zelosa, que guarda a palavra de Deus. E Neemias, por ser esse consolador, ter essas qualidades, ele fazia pergunta. Você faz perguntas para as pessoas que estão ao seu lado, para fazer fofoca ou para se incomodar com o problema com o problema, para saber o que está acontecendo? Eu estava lendo esse texto quando eu me deparei com Neemias. Pergunta. Moisés, quando ele, até hoje, né? Às vezes eu chego, ele diz assim: mãe, o que é que tu tem? Eu falo: não, estou com os problemas aí. Aconteceu um negócio aí, me deixa. Aí ele diz assim para mim: me conta. Eu falei: não vou contar. Não te interessa, não é da tua alçada e não vou te contar. E ele dizia para mim: mãe, mas eu quero saber. E eu dizia para ele: não queira saber. Quanto mais você sabe, mais você se envolve, mais você é responsável. Então não queira saber. Hoje eu vou pedir perdão para ele, eu vou começar a contar, porque eu descobri que quando você pergunta,
você tem uma resposta. Você tem responsabilidade com aquilo que você ouve. Você tem que ter fidelidade com aquilo que você ouve. Você tem que cuidar, ajudar as pessoas a resolver, trazer uma solução, buscar socorro. Então Neemias era um homem que fazia perguntas. Ele deixou a posição dele, que era do alto escalão, tá? Foi lá e quando ele viu aqueles homens voltando de Judá, ele foi lá e foi perguntar: como é que está a cidade? Como é que está Jerusalém? E você tem perguntado, tem se incomodado com seu irmão? Você tem feito perguntas? Quando você faz uma pergunta e vem a resposta da pessoa, você tem responsabilidade para resolver o problema daquela pessoa. Você pergunta para uma pessoa: você já almoçou? E ela diz: eu estou desde de manhã sem almoçar. A sua responsabilidade qual é? Dar a comida para ele, isso. E você tem uma responsabilidade. E o que é que a gente vai fazer? E eu falava isso para ele: não pergunta porque tu vai te envolver. Aí agora eu vou mandar ele perguntar para ele se envolver, para ajudar a resolver o problema. Então, quando você fizer pergunta, tome cuidado com as perguntas que você vai fazer, se você não estiver pronto. Até porque, à medida que Deus te revela esse problema, Deus traz para você, Deus está te preparando e te levantando, te capacitando para resolver esse problema. Tá? Então Deus está te capacitando. Às vezes você chega, a gente ouve notícias, liga a televisão e tu nem queria ouvir aquilo, né? E chega ali, abre as redes sociais e chega um assunto da sua nação, da sua cidade, da sua família, da sua rua. Se Deus fez você saber e você estava ali, você tem uma responsabilidade com a notícia que você ouviu, de fazer alguma coisa por essa notícia. Não é para sair espalhando para todo mundo, mas você tem uma responsabilidade de fazer uma ação. Porque às vezes a gente espalha porque nós queremos que alguém faça alguma coisa. A gente quer que alguém tome a responsabilidade. E nós não queremos tomar a responsabilidade. Tá? Então Neemias, ele fez perguntas. E Deus vai te levantar, né, com a resposta. Quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem. Mais responsabilidade. E o dia que nós chegarmos diante de Deus, nós vamos prestar conta de tudo que nós ficamos sabendo. Do irmão que estava passando necessidade, do irmão que não tinha lugar para morar, do irmão que eu estava ouvindo uma palavra do pastor pregando sobre aborto. Ele disse: você, só por saber e não fez nada, você já tem responsabilidade. E você tem que pedir perdão para Deus, porque você ouviu e ficou indiferente à notícia. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente tem responsabilidade. E uma das coisas que Neemias fez foi quando ele soube a notícia que o povo e a cidade estava em ruínas. Neemias se prostrou, orou, veio a resposta para ele, e ele descobriu que a cidade estava em humilhação, a cidade estava com seus muros destruídos.
a cidade estava com as suas portas queimadas. Sabe o que significa muros caídos? Quando os muros estão caídos, eu não sei quantos aqui talvez esteja com o muro caído. Eu creio que todos nós, em alguma área da nossa vida, o muro está arriado. E esse muro precisa ser levantado. Amém? E o muro, antigamente nas cidades, as cidades eram cercadas por muro. Esses muros, hoje, para nós, é as Forças Armadas, que elas que protegem, né, a nossa nação. São as Forças Armadas que vão protegendo. Se nós não tivéssemos as Forças Armadas guardando a nossa fronteira, nós seríamos uma cidade vulnerável, um país, uma nação vulnerável. Todo mundo podia entrar, fazer o que quiser e não tinha limite. Você já imaginou sua casa, sua família? Quais os muros que você precisa no seu relacionamento, no seu casamento? Qual é o muro que você precisa restaurar nas suas finanças? Se aonde os muros não estão restaurados, lá há uma vulnerabilidade. E aonde esses muros não estão restaurados, nós somos desonrados. Área da nossa vida que os muros estão arriados, nós somos desonrados. Somos humilhados, porque o inimigo entra e vai nos humilhar. Às vezes, dentro de um casamento, seu relacionamento, seu casamento como está, precisa talvez de papéis que estão invertidos, talvez os seus muros estão arriados na criação dos seus filhos, talvez o seu muro, eu não sei qual a área da sua vida que o seu muro está arriado, mas muro fala de proteção, e aonde os muros estão arriados, nós somos desrespeitados, somos desonrados. Quando esses muros são restaurados, nós somos honrados, somos respeitados. Amém? Portas. As portas queimadas e destruídas. Naquela época, se tomava decisões, julgavam as causas na porta da cidade. Era na porta que eram tomadas decisões. E porta também fala de decisão. Quando na porta eu decido quem entra na minha casa e quem sai da minha casa. Se eu deixar a porta aberta, a porta vai entrar todo mundo. Mas eu decido. Mas porta está falando aqui de juízo. Tá? Então era uma cidade que não tinha justiça. Não tinha justiça, não tinha quem julgasse as leis da cidade. A cidade estava desprotegida. Por conta, as portas estavam queimadas, não tinha mais justiça. E isso traz desonra para a nossa vida, onde há injustiça. E às vezes nós estamos praticando, abrindo essa porta de injustiça em alguma área da nossa vida. Talvez estamos sendo injustos com alguém, dentro da nossa casa, da nossa família, às vezes com o nosso filho, às vezes com o cônjuge, né? Estamos sendo injustos, praticando injustiça. Às vezes com os nossos irmãos. E Neemias, quando soube dessa situação, que as portas foram destruídas pelo fogo. Quando ele ouviu estas palavras, Neemias fez uma coisa. Ele primeiro sentou. Gente, o primeiro baque, normalmente, quando eu na intercessão, eu ensino assim, ó. Você recebeu uma notícia, para, respira e vai orar. Vai liberar decreto. A gente só tem um tempo para respirar.
que é para o cérebro oxigenar, e o Espírito Santo vai mandar e vai direcionar e nós vamos fazer. Neemias, ele disse que quando ele recebeu essa notícia, ele sentou, chorou, lamentou por alguns dias. Foi um tempo dele de choro. Quando nós recebemos uma notícia difícil, o que a gente faz? A gente sai gritando para todo mundo, sai falando para todo mundo. E o pior, para pessoas que não vão nos ajudar, que não vão fazer nada por você. Ele sentou, chorou, né? Lamentou por alguns dias. E aí Neemias foi orar, jejuar. Neemias foi jejuar. Gente, quanto tempo a gente não faz um jejum? Quanto tempo você não faz um jejum por você, pelaquela área da sua vida que você não está conseguindo romper? Jejum, ele não muda. Eu costumo falar que a gente fala de uma forma errada. Por exemplo, eu vou dizer assim, olha, eu vou fazer um jejum pela vida da pastora Débora. Na verdade, eu vou fazer um jejum, esse jejum não vai fazer efeito nela, vai fazer efeito em mim, para que eu possa ajudá-la na situação que ela está passando. Eu vou fazer um jejum pelo meu marido. O jejum vai fazer efeito em você, não é no seu marido, para que você se torne uma mulher melhor e possa ajudar o seu marido na deficiência dele. Quando você diz, eu vou fazer um jejum pela minha esposa, o jejum não vai mudar ela, vai mudar você. Só que a gente fica esperando a mudança da outra pessoa. E não vai mudar você. O jejum muda a nós mesmos. Ele vai nos dar sensibilidade, vai nos dar discernimento, vai nos aproximar de Deus. Então o jejum vai mudar a minha vida e não vai mudar a vida da outra pessoa. Ela vai me dar sabedoria, discernimento, amor. Amor de Deus, porque era uma das coisas, gente, que Neemias tinha demais. Se Neemias não nasceu aqui, nessa cidade, Neemias não poderia ter tanta afinidade aí, mas como ele era um homem íntimo de Deus, quando ele ouviu a notícia, ele se compadeceu daquela notícia. Nós, como igreja, a gente está ouvindo. Quem está orando por Jerusalém? Jerusalém está numa guerra. Há bastante tempo, mais de 1 ano. Ah, mas eu não sou. Nunca fui em Jerusalém, nunca pisei em Jerusalém, mas eles são nossos irmãos, é a terra da promessa. O que nós como igreja temos feito com a notícia que nós temos recebido de orar pela Rússia, pela Ucrânia? Esquecemos, né? Já faz muito tempo. 142 anos. Aquela cidade estava em ruínas. E agora Neemias, provavelmente ele não era nem nascido. E agora ele se coloca em jejum e oração. Neemias, aqui nessa oração, ele entra primeiro com arrependimento, pedindo perdão pelos seus pecados, pelo pecado do seu povo, pelo pecado da casa do seu pai. Neemias entra se arrependendo. Aqui nessa oração, ele faz uma oração de arrependimento, vai diante de Deus, se arrependendo. Neemias também faz uma oração de intercessão, ele faz uma oração de súplica. Olha só, ele colocou
quase tudo aqui dentro. De súplica, de perseverança, Neemias vai diante de Deus e lembra a palavra. Ele traz aqui para Deus e lembra a vontade de Deus. Diz: olha, Deus, nós pecamos, mas olha, o Senhor disse para Moisés que se nós pecássemos, o Senhor ia nos espalhar. Mas se a gente se arrependesse, se nós nos arrependesse, o Senhor nos perdoaria, nos acolheria e nos traria para onde nós fomos lançados. Por conta da desobediência, de lá o Senhor iria nos unir de novo, iria nos trazer para a nossa terra, iria nos trazer para Jerusalém. E foi o seu decreto, a sua promessa. E agora eu reivindico a sua promessa. Eu reivindico a sua promessa. Eu entro na sua presença, pedindo perdão pelos meus pecados, pelo pecado do povo. E eu entro agora pedindo provisão. Sabe, às vezes nós somos muito arrogantes. Nós entramos diante de Deus, só cobrando, querendo que Deus faça, que Deus dê isso, que Deus faça aquilo. E a gente não faz. Eu estava falando que Neemias, ele fez pergunta. O Moisés estava comentando comigo que ele estava assistindo lá aquele filme, A Forja, e o rapaz faz uma pergunta: o que tu queres que eu tire da minha vida? Gente, às vezes a gente precisa fazer essas perguntas. Senhor, o que tu queres que eu tire da minha vida para te agradar? E às vezes a gente não faz porque tem medo. Neemias se prostra ali, lembra da palavra de Deus, traz à existência o decreto do Senhor. Meu irmão, aprenda a orar a palavra de Deus. Aprenda a ir para a palavra de Deus. Às vezes nós queremos tanta coisa, mas a gente ora muito desalinhado. A gente quer que Deus faça uma coisa, sendo que nós estamos errados. Nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender. Entrar em intercessão, mas primeiramente com arrependimento. Por nós, pela nossa casa e pelos outras vezes as pessoas dizem assim: vamos orar por essas crianças. Antes de orar pelas crianças, eu oro pelos pais. Antes de orar pelos pais, eu me arrependo como mãe, porque eu também contribuí com atos que não agradavam a Deus, para gerar filhos, né? Para gerar um filho, não embaixo da lei de Deus, como Ele queria que fosse, né? Eu vou, me arrependo, peço perdão pelos meus pecados, depois eu oro por cada mãe, por cada pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que nós, como pai e como mãe, ferimos os nossos filhos. E às vezes entro como orando pelas mulheres, pedindo perdão. Como mulheres, quantas vezes nós ferimos os maridos, machucamos e queremos transformação. Mas oro pelos maridos também. Me coloco diante como intercessora pedindo perdão. E a gente precisa se arrepender. E para finalizar, olha o que Neemias diz: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, e faz-me com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, encontre misericórdia diante desse homem. Neemias buscou socorro no alto, e depois ele buscou o socorro dos homens. Tá? Quando recebemos notícias, o que a gente tem feito? Temos buscado o socorro do alto? Ou temos buscado o socorro só dos homens? Amém? E era essa palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Como nós temos
o que nós temos feito com as notícias que nós recebemos? Nós temos nos colocado diante de Deus para orar, para clamar. Com as perguntas, temos feito perguntas, e com o que a gente tem feito com as respostas que temos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor gere no nosso coração um arrependimento, Pai. Senhor, das notícias que nós temos recebido e como, Senhor, o que nós temos feito com essas notícias. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nos dá um coração sensível, enche-nos, Senhor, do teu amor, para que possamos nos compadecer, Senhor, em nome de Jesus, Pai, da nossa nação, da nossa cidade, Senhor, das nações aonde estão passando por aflição, por guerra. Senhor, que o Senhor nos encha com a tua misericórdia, Pai. Senhor, nos dá olhos iguais ao teu, para que possamos olhar para a situação do necessitado, para olhar, Senhor, a situação daquele que está em humilhação, Pai. Senhor, não só pelos da nossa casa, não só, Senhor, na nossa congregação, mas que os nossos olhos estejam atentos, Senhor, a todo e qualquer ser humano que o Senhor os criou, e todos carecem, Senhor, do teu perdão, da tua salvação. Que possa, Senhor, nos encha, nos tire desse lugar de comodismo, desse lugar, Senhor, da mesmice. Nos tira, Senhor, em nome de Jesus, desse lugar, Senhor, de olhar só para o nosso umbigo, Deus, mas que possamos olhar para o teu reino, olhar, Senhor, para aqueles que estão necessitados, olhar, Senhor, para aqueles que ainda não estão com o Senhor e que precisam da tua palavra, precisam ter os seus muros restaurados, precisam ter as suas portas restauradas, Pai, aonde o inimigo entrou e está assolando. Deus, como igreja, Senhor, nos levanta em jejum e oração, nos levanta, Senhor, com a alegria do Senhor, nos levanta na tua força, nos levanta, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, nos arranca dessa preguiça espiritual. Oh Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, tem misericórdia das nossas vidas, Pai, que possamos, Senhor, ouvir as notícias e nos compadecer, que o Senhor gere um amor sobrenatural nas nossas vidas, Pai. Unge os nossos lábios para que possamos, Senhor, levar a tua palavra na autoridade do nome de Jesus. Levar a tua palavra para que a tua palavra, Senhor, gere vida. Senhor, nos ajuda a buscar o socorro lá do alto, a buscar o socorro do alto, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor. Senhor, nos ajuda a nos compadecer com aqueles que estiveram nessa casa e hoje estão lá fora, Pai, estão fora da casa do Pai, estão vivendo como filhos pródigos, Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas, Senhor, que eles sejam resgatados pelo Teu Espírito Santo e nos usa, Senhor, nos usa com amor sobrenatural para abraçá-los de volta, para trazê-los de volta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, eu não sei quem é da sua família, da sua casa, dos seus amigos, que está afastado, que um dia entregou a vida para Jesus e hoje está longe. Em nome de Jesus, que o nome dessa pessoa comece a queimar no teu coração, comece a queimar, não importa o tempo que ele está afastado, mas que você se levante como Neemias, orando e jejuando dia e noite para alcançar essa pessoa, em nome
nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir perdão pelas notícias que nós temos recebido como igreja e temos deixado de lado, temos feito pouco caso, Deus. Senhor, nos perdoa, Pai, e nos levanta como igreja do Senhor com os decretos de vida, de esperança na autoridade do nome de Jesus. Amém. Domingo que vem nós vamos ter o nosso culto aqui, vai vir um pré-eleitor internacional que você já conhece, que é o pastor Nazareno, vai estar ministrando para a gente, tá? Aqui domingo. E ainda o retiro de casais, né, que vai ser esse final de semana. Ainda tem vaga, pastora? Ainda tem vaga, você que quer ir, olha aí, a notícia que você está recebendo, o que você vai fazer? Ainda tem vaga para o retiro de casais, edificar o muro e reconstruir as portas, amém? Então, olha a notícia que você está recebendo, você é responsável agora. Levante sua mão, vamos às nossas ofertas, nossos dízimos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar, Deus, apresentar a oferta de cada um, os dízimos de cada um. Senhor,